Deixar mudo aqui, só para não me desconcentrar, e para eu ir me vendo. Pronto. Resolvido. Bora lá. O que a gente vai conversar hoje? Eu vou deixar aqui a tela para eu ir vendo os comentários de vocês. Dani, Monique, Eva, Luciana, quem mais? Quem mais está aqui comigo? O que a gente vai conversar hoje? Vamos fazer um overview do que falamos até agora. Nós começamos falando um pouquinho da relação da vida dos nossos filhos com a nossa vida, essa conexão, chamando um pouquinho para esse olhar interno. Depois nós falamos sobre a rotina e como organizar essa rotina. Eu vi que muitas de vocês já colocaram em prática essas sugestões de rituais para a rotina que eu passei para vocês. E aí depois nós falamos um pouquinho também sobre o caminho do desenvolvimento das crianças, né? Como que eles formam a personalidade, como que formam as crenças. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a imunidade, o comportamento das crianças. E para isso, a gente precisa entender, assim, na ciência espiritual, como que funciona o nosso corpo. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela com vocês para mostrar uma imagem. Aqui, compartilhar tela. Acho que sim, né? Então, eu trouxe aqui essa imagem só para a gente refletir um pouquinho na visão da antroposofia. Existem outras visões também com essa divisão dos nossos corpos, que são muito semelhantes, muda poucas coisas. Então, vocês vão ouvir alguma ciência falando que nós temos 7 corpos, outras dizendo que nós temos 5 corpos. Na visão da antroposofia, isso já é mais resumido, 3 corpos em um. Então, ele diz que nós temos 4 corpos, que é a quadrimembração do ser. E o que significa isso? Significa que eu tenho o meu corpo físico, o meu corpo vital, que representa o funcionamento dos meus órgãos. Depois eu tenho o meu corpo anímico, que é a alma, que é a experiência que eu vim viver aqui, nesse plano, aqui nessa jornada. E o meu eu, que é a minha centelha divina. A minha alma, ela é a conexão entre o meu corpo físico e vital, que estão ali juntinhos, com o meu eu superior, que é a minha centelha divina. Então, por isso que a gente fala aqui, se vocês puderem observar, o pensar, né? O eu está aqui na mente, ele se manifesta a partir do pensar. Meu corpo anímico representa aqui o meu sentir, que é a minha alma que sabe o que eu vim vivenciar aqui na Terra. O meu corpo vital representa a minha saúde, é o funcionamento dos meus órgãos. E o meu corpo físico. Então, o meu corpo vital e o meu corpo físico representam o meu querer. A alma é que faz a conexão entre o meu pensar e o meu agir, que é o meu querer. O que isso significa? Significa que se eu penso e não faço nada, eu não estou equilibrada. Se eu penso e já saio fazendo, eu também não estou equilibrada. E se eu saio fazendo sem pensar, eu também não estou equilibrada. Eu preciso passar por esse sentir. Tá, Vanessa, e o que tudo isso... Deixa eu tirar meu compartilhamento agora para vocês prestarem atenção em mim. O que tudo isso significa? Estão me vendo? Acho que sim, né? Ó, gente, vai dando um oizinho aí para mim para eu saber que vocês estão me vendo, estão me ouvindo, estão prestando atenção em mim. O que significa, Vanessa, tudo isso? Significa que quando eu fiz um processo de descer, de encarnar, eu saí lá da casinha do eu, né, da centelha divina, passei pelos registros akáshicos, fui capturando o que é, fui formando a alma, qual é a experiência que eu venho viver, e isso segundo a antroposofia, segundo o ativismo quântico, um resumo geral, tá? E aí, em um dado momento, eu recebi toda aquela informação e nasci, encarnei. Só que, paralelo a esse movimento espiritual,
vem um movimento terrestre, que é o que a gente está fazendo aqui. E nesse movimento terrestre vem os meus ancestrais. A mãe, o pai, os avós dessa criança que vai chegar. E aí, os registros que eu trago na minha alma, eles têm conexão com os registros da minha ancestralidade, o meu DNA. E aí, essa criança, no primeiro setênio, ela nasce o corpo físico. E o corpo vital dessa criança, ele está em formação. Então, o meu cérebro não está totalmente pronto, meu organismo interno não está totalmente pronto. Ele está em formação. Então, eu uso muito a energia vital da minha mãe para a formação desse meu corpo, do meu corpo vital. Eu, criança, né? A criança, ela usa a energia materna para formar esse corpo, o corpinho vital dela. E isso quer dizer que, quando a mãe não está bem, o filho absorve isso. Você pode mostrar, transparecer o melhor possível, mas os filhos, eles absorvem isso. Por isso que o que eu tenho falado para vocês é o seguinte: o que está acontecendo com a criança? E aí você olha para dentro. O que está acontecendo em você? Como que isso está refletindo na criança? O que aconteceu naquele ambiente? Porque o ambiente, ele tem muito... A criança, ela tá... O eu não terminou de descer, a alma não terminou de descer, então ela ainda está muito conectada com o espiritual. Então ela absorve muito fácil o que está acontecendo no ambiente. E ela é o nosso reflexo. Ela é, assim, nossa principal ferramenta de desenvolvimento para quem é mãe, é a criança. E aí, por que eu trouxe esse tema, né? Imunidade e comportamento, e o que a gente tem a ver com isso? Justamente por causa disso. Porque como eles estão espelhando aquilo que está se passando dentro da gente, se a gente quer resolver alguma questão de comportamento nas crianças, a gente precisa olhar para isso, olhar para o que está acontecendo na nossa vida. Foi até um pouquinho do que eu falei com vocês lá na primeira aula. E aí, existem alguns caminhos para a gente fazer isso. A gente pode... Eu vou passar para vocês algumas técnicas, tá? Eu preciso muito que vocês vão tirando dúvidas aqui para eu até ir sabendo aqui o que colocar. Aquele ritmo, trabalhar o ritmo ritual já ajuda muito nisso, para melhorar essas questões da criança. Imunidade, é lógico, você fala assim, mas então no frio todo mundo fica resfriado, como que isso está conectado comigo? Sim, o frio ele fica mais propenso para as crianças contraírem alguma bactéria, né? Mas o tempo que elas vão levar para sair disso e como que elas vão reagir, a quantidade de vezes que vai ficar doente, está conectado com o sentir, com o que a mãe está vivenciando. E aí, gente, eu queria passar para vocês algumas técnicas muito bacanas. Uma delas é um livro que está logo ali, eu vou pegar ele para gente. E a outra é a gente fazer com as nossas próprias mãos. Vocês vão juntar as mãos quando as crianças estiverem assim, dodóizinhas, mais voltado para quando elas estão dóizinhas, quando estão agitadas. Vocês esfregam assim as mãos, dá uma esfregada pra... E aí vocês vão sentindo essa energia. Vai sentir que tá quente, tá? Aí vocês vão sentindo, vai observando até quando você sente ainda a energia das mãos, tá? Bom, aqui eu tô começando a perceber que ela tá começando a esfriar, minha mão, tá? Então a minha energia tá aqui nesse espaço. Aí o que você faz? Movimenta essa energia. Faz aí comigo, para você sentir. Aí você sente essa energia movimentando. E essa energia que você está movimentando, você pode colocar na região dos seus filhos quando está doente, tá?
pode fazer isso com você também. Isso é uma técnica de cura. Assim como tem a energia do Reiki, a energia do Theta Healing, essa energia ela está disponível para todos nós. Não preciso fazer uma formação para poder usufruir dessa energia. A formação vai me trazer conhecimento, mas a energia ela está disponível para todo mundo. E aí, eu estou sentindo aqui, estou sentindo esse calor da minha mão. E vocês podem fazer isso para vocês também, tá? Então, faça isso nos filhos. Lógico, pede para o Criador para que você possa ser um canal para transmitir o amor incondicional dele. Eu sempre faço isso. Criador de tudo que é, me permita que eu seja um canal para transferir seu amor incondicional para fulano. E aí você pode colocar onde ele está, tá? Aí a criança vai se acalmando. Uma outra técnica também, que é bacana, quando a criança está agitada, e parece assim um pouquinho que brincadeira, você vai falar assim, vamos fazer massagem nessa cabeça. Massagem, 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 vai massageando. Massagem, massagem, massagem na cabeça, faz massagem aqui assim, aqui nesses pontinhos, aqui, vai massageando, vai fazendo massagem aqui, faz massagem aqui assim, e aí depois, batidinhas, 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 batidinhas. Vai dando batidinhas na cabeça. Isso você vai ver que acalma também eles. E vocês também podem fazer isso com vocês. Porque quando eu faço isso, o que eu estou fazendo? Eu estou estimulando vários pequenos pontos que tem na minha cabeça. Nós temos os principais chakras, né? Que vocês já devem conhecer. Se vocês não conhecem, tem explicação lá no Instagram de todos os nossos principais chakras. Mas ao longo de todo o meu corpo, eu tenho outros chakras meridianos. E esses pontos da cabeça é onde estão formadas as nossas crenças. Por isso que o Barras, no processo corporal, ele trabalha na cabeça. Então, se você faz isso, você vai dissolvendo aquelas crenças, né? Aqueles sentimentos que está na criança. Então, assim, nós temos essas ferramentas para cura dos nossos pequenos, mas é importante que a gente saiba também que eles vieram para uma experiência. Que nesse primeiro momento, aí do 0 aos 14 anos, eles estão, sim, absorvendo tudo que é nosso, absorvendo tudo que veio da ancestralidade. Mas, lembrando que eles têm registros na alma. Então, não é... A gente não consegue resolver tudo neles. Enquanto houver vida, há o que se desenvolver. Né? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui nos comentários. Aqui, em caso de pais separados, antes do 7, e guarda compartilhada, e isso também depende da guarda, a criança sente o que o pai e a mãe sentem, ou somente o que a mãe sente? A criança sente o que está no ambiente, a energia que está vibrando no ambiente. Mas nesse primeiro setênio, ela está mais conectada com a mãe. E é a mãe que faz essa passagem para o pai, com quem a criança estará mais conectada no segundo setênio. Então, ela sente o que a mãe sente em relação ao pai. E aí, uma coisa que é importante a gente falar aqui é que o pai, imagina aqui, ó, eu tenho o óvulo, e aqui eu tenho o espermatozoide. Então, o espermatozoide caminha, vários espermatozoides, né, vamos pensar assim, caminham em direção ao óvulo. Mas um espermatozoide vai entrar, e o óvulo vai fechar. E aí, deu a fecundação. Fazendo uma analogia aqui, que é muito importante para vocês entenderem a vida de vocês, e também o que a gente está levando para os nossos filhos, o pai dá a direção, é ele que tem a direção, é ele que vai para o óvulo. E a mãe traz o sucesso. Então, quando eu estou na vida sem direção, parece que é algo conectado com o pai, com o que se deu nessa fase de 7 aos 14. Quando eu faço algo, tenho uma direção, vou e faço, mas não consigo ter sucesso, está mais conectado com a mãe, que são as experiências do 0 ao 7. Tá? Gente, não vamos colocar uma regra e ficar fissurado nisso, igual eu vejo por aí, que tudo é isso, tudo é isso. Não, não é.
tá? Mas só para vocês compreenderem. Essa é uma ciência espiritual, mas tem muitas coisas associadas. Podem ter outros fatores associados também, tá? Aí eu queria falar um pouquinho, antes de eu pegar o livro, que eu vou ter que levantar de novo, eu queria falar um pouquinho do ritmo da noite, que eu vi que teve bastante dúvidas com relação ao ritmo da noite. O que eu faço? Eu tenho esses sprayzinhos aqui, tenho mais aqui, spray de energia para limpar o ambiente, quando você sente que o ambiente está um pouco carregado. Esse aqui, ele é calmante. Esse aqui, ele é para harmonia. Normalmente, eu uso mais esse daqui. Então, eu espirro neles, pode espirrar no corpo mesmo, na roupa, no travesseiro, ou assim ao redor também, você está espirrando no campo áurico. E eles adoram o cheirinho é muito gostoso. Então, eu deixo o quarto sempre já escurecido quando saio do banho, uso o sprayzinho, coloco uma musiquinha para dormir, depois posso compartilhar com vocês a música que eu mais uso. E aí eu faço todo aquele processo que a gente já conversou, sobre a historinha, a oração, que eu passei lá para vocês aquelas orações. Só um minutinho, gente. Tô resfriada, então, infelizmente, eu vou ter que tossir. Por isso que eu não fiz a aula ontem, que eu tava tossindo demais, mas só um minutinho. Eu faço algumas meditações que eu quero ensinar para vocês. E aí vocês podem criar a meditação de vocês. Então, primeiro eu chamo a presença do divino, do anjo da guarda, vocês chamam a presença aí de quem vocês quiserem, mas eu invoco a pilastra da paz do eu e a presença dos anjos guardiões, dos mestres espirituais, para este momento de oração. E aí eu peço para eles fecharem os olhos e imaginarem uma flor. E aí eu falo, que cor é a sua flor? Que cor é a sua flor? Eles adoram, né? Cada hora eles falam colorida, azul, e aí eles vão trazendo a cor da flor. Então, imagina essa florzinha. Agora cheira a florzinha. E aí eles inspiram. Aí agora assopra. E aí eles expiram. E aí você pode falar, sente cheiro da florzinha e assopra a vela. Mas o fogo é sagrado, né? Na imaginação a gente pode soprar a vela, mas normalmente a gente apaga a vela com apagador, para não espantar a fadinha do sono. E aí eles começam nesse processo de inspirar e expirar, e então eu falo para eles, imaginem que o teto do quarto se abre, e olha lá quantas estrelinhas no céu. Começa a observar todas as estrelinhas e agora vejam uma estrelinha descendo. Que cor é essa estrelinha? E eles falam a cor. Ou então eu mesma levar a cor, dependendo do momento, qual cor que eu quero trabalhar. Eu falo, olha lá, a estrelinha azul. E essa estrelinha desce, entra no quarto e explode, espirrando azul para todos os lados do quarto. E aí depois desse processo de meditação, você pode falar também assim, olha lá, o anjo da guarda está sentado na sua cama, soltando bolinha de sabão. Olha as cores das bolinhas de sabão. Essa também é uma meditação. Sabe, quando eu falo isso, eles olham para a ponta da cama para ver se o anjo da guarda está lá mesmo. Mas aí eu falo, fecha os olhos que você consegue ver melhor. É para mantê-los com o olho fechado. E aí eu dou a mão para os dois, fica um banquinho no meio, uma cama de cada lado, e entro no processo de oração e eles fazem junto a oração. Eles já até decoraram aquela oração da cabeça aos pés que eu passei para vocês, tá? Aonde eu compro esse spray? Normalmente em farmácias de homeopatia vende. Aqui ó, chama cristais de Oz. Deixa eu deixar aqui, acho que dá para ver direitinho, né? Tem uma linha completa, tem vários tipos e ele serve para várias coisas. Aí, se vocês forem numa farmácia de homeopatia, tem um folheto lá explicando um pouquinho sobre ele. Esse aqui, ó, ele é calma e paz, com óleos essenciais, com cristais de ametista. Então, é bem gostosinho e esses sprays, assim, eles são maravilhosos. Esse daqui é do Theta Healing. Aí eu comprei na formação de Theta Healing. Aí outra coisa que eu queria falar com vocês, também para vocês
usarem, e de repente a gente pode até, se vocês quiserem, a gente pode até trabalhar junto isso. Só um minutinho. Esse livro aqui, eu compartilhei com vocês. Mandei a foto dele. Algumas pessoas que eu conheço foram comprá-lo e não encontraram mais. Isso aqui você encontra... eu não sei na cidade de vocês onde vocês vão encontrar, porque isso aqui não vende em livraria comum. Vocês têm que procurar algum lugar conectado com a antroposofia, tá? E ainda assim ele parece que estava fora de linha. Teve até gente que me pediu emprestado para tirar cópia de algumas páginas. O que significa esse livro? Histórias curativas. Eu vou até ler uma historinha só para vocês verem. Deixa eu pegar uma bem pequenininha aqui. Ele ensina você a criar histórias, tem aqui uma tabelinha ensinando histórias conectadas com aquele momento da criança. Se a criança está fazendo muita birra, se a criança está passando por um momento difícil, se a criança está fazendo ou recebendo bullying, se a criança não quer guardar o brinquedo, dependendo do momento que a criança está vivendo, tem algumas histórias prontas aqui e você pode construir a sua própria história. E essas histórias, elas trabalham no anímico. Então, você está curando aquele comportamento através de histórias. E é incrível, incrível, porque teve um dia que o Renato... não lembro o que estava acontecendo, mas o Renato e o Dani estavam brigando. E o negócio estava tenso. Aí o Renato chegou em mim e falou assim, mamãe, hoje é dia de contar a história do caranguejo carrancudo. E o caranguejo carrancudo é uma historinha justamente para esses momentos de briga. Então, eles captam a mensagem, eles sabem qual é a historinha adequada para cada momento. Se vocês quiserem, eu posso ler uma aqui. Queria pegar uma curtinha, que é bem interessante. Deixa eu ver aqui, vou ter que tossir de novo, gente. Ai, que chata essa tosse. Como é que chama aquela do... Bendy e o Nabo. Essa da toalha... Deixa eu ver qual que é melhor. É do não cooperativo. Tem a da toalha. Mais ou menos o mesmo tamanho. Eu vou ler para vocês, tá? Aí ela explica para qual idade que é a história, porque tem as idades adequadas. E ela explica a história da história, como que ela criou essa história. Era uma vez um garotinho chamado Bendy, que queria, mais do que qualquer coisa no mundo, ter uma lanterna de nabo para o festival do solstício de inverno. Assim, Bendy foi para o jardim e plantou uma semente de nabo e disse: Nabo, nabo, cresça para mim, cresça tanto quanto puder, para a festa de inverno eu fazer, e mais fina e brilhante lanterna e uma vela nela acender. O sol brilhou sobre a semente de nabo e a chuva lavou a semente de nabo e o nabo começou a crescer. Cresceu, 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 até ficar o mais redondo, o mais suculento, o maior que alguém já vira. Finalmente, Bendy decidiu que era a hora de colher o seu nabo. Ele foi para o jardim e, segurando a parte de cima do nabo, começou a puxar. E puxou, mas o nabo não se moveu 1 milímetro. Foi então que a mamãe chegou ao jardim. O que você está fazendo, Bendy? Eu estou tentando arrancar um nabo. Mamãe, puxe para mim. E então a mamãe segurou o Bendy segurou o nabo e eles puxaram e o nabo não se moveu 1 milímetro. Foi então que chegou o vovô ao jardim. O que você está fazendo, Bendy?
Estou tentando arrancar um nabo. Vovô, puxe para mim. Puxe tanto quanto puderam. Então o vovô segurou a mamãe, que segurou o Bendy segurou o nabo, e eles puxaram e puxaram o nabo, não se moveu. Foi então que chegou o coelho. O que você está fazendo, Bendy? Estou tentando arrancar um nabo. Coelho, puxe para mim. E o coelho segurou o vovô, que segurou a mamãe, que segurou o Bendy, que segurou o nabo, e puxaram, puxaram, mas o nabo não se moveu 1 milímetro. E então o rato chegou e perguntou: o que você está fazendo, Bendy? Estou tentando arrancar um nabo. Rato, puxe para mim, puxe tanto quanto puder. Então o rato segurou o coelho segurou o vovô segurou a mamãe segurou o Bendy segurou o nabo. E eles puxaram, puxaram, mas o nabo não se moveu 1 milímetro. Foi então que a lagarta chegou ao jardim. E aí, o que você está fazendo, Bendy? Eu estou tentando arrancar um nabo. Mas disse a lagarta: você não conhece o jeito certo de arrancar um nabo? Você primeiro perguntou ao gnomo da raiz se pode arrancar esse nabo? Bem, Bendy não tinha pensado em perguntar para o gnomo da raiz. Portanto, ele se agachou no chão e chamou: Gnomo, gnomo, meu bom gnomo da raiz, posso este nabo para casa levar, para a festa de inverno fazer, a mais fina e brilhante lanterna e uma vela nela acender? De repente, de dentro do chão, perto do nabo, surgiu um pequenino homenzinho. Santo Deus, Bendy, disse o gnomo. Por que você não disse isso antes? Todo esse tempo eu estive puxando e puxando para o outro lado, quando não há nada que um gnomo da raiz mais queira do que ter uma vela em sua lanterna de nabo. Agora que você me pediu, puxe novamente. E ele enfiou a sua cabecinha de volta à terra e desapareceu. Assim a lagarta segurou o rato, que segurou o coelho, que segurou o vovô, que segurou a mamãe, que segurou o Bendy, que segurou o nabo, e puxaram, puxaram, e de repente o rato, aí fala assim, o rato sentou-se como um bang, e a lagarta e o coelho sentou-se como um bang, tipo, caíram, né? Puxaram. Em cima do rato e o vovô, em cima do coelho e a mamãe, em cima do vovô e Bendy em cima da mamãe. Eles puxaram tão forte que caíram um em cima do outro. E nas mãos de Bendy estava o mais redondo e suculento nabo que alguém já vira. Bendy então levou e pediu desculpas para a mamãe. Todo mundo levantou e foi pedindo desculpa, para a gente não se alongar. E Bendy levou o nabo para casa e colocou uma vela em sua lanterna. E Bendy ajudou a mamãe a fazer uma sopa de nabo com recheio. Aí ele está trazendo aqui, né, sobre a importância de um colaborar com o outro e também sobre a importância da educação, a gente pedir antes, né? Meninas, o que mais que eu quero falar com vocês? Por que desse grupo? Primeiro eu quero que vocês me mandem dúvidas. Eu quero passar mais uma técnica também interessante para a gente trabalhar cura e comportamento. E o porquê dessa aula aqui ao vivo, que é para vocês me trazerem as dúvidas e a gente tentar conversar, certo? Então vamos lá. Essas histórias, elas são muito boas também. Alguém no grupo, eu não me lembro exatamente o comentário que alguém fez, que me veio isso de falar aqui para vocês. Tem um livro que chama Histórias Rítmicas, que são para crianças de 0 a 3 anos. E são historinhas que também trabalham essas questões de comportamento, são historinhas menores. E na antroposofia recomenda-se que se escolha uma história durante 30 dias. Eu não cheguei a comprar esse livro, porque quando eu conheci, os meninos já tinham mais de 3 anos, e aí já não faria mais sentido para mim. O nome do spray chama Cristais de Oz. Cristais de Oz. E uma outra forma da gente ajudar os nossos filhos nesse processo de cura, eu uso muito barras, não porque eu aplico neles, então quem estiver por aqui pode me chamar para aplicar barras. E é impressionante, assim, tira a febre com a mão na hora. É lógico que o processo continua, mas isso vai reenergizando a criança. E tem uma técnica que eu aprendi com a doutora Eleonor Luzes,
que é a criadora da ciência do início da vida, né? Ela defende muito a ciência do início da vida, e ela explica toda essa parte que a gente conversou um pouquinho sobre essa integração alma com o nosso corpo e como que isso está correlacionado aí com a nossa ancestralidade. Então, quando meu filho apresenta um comportamento, o que eu faço? Ou quando ele fica doente, eu preciso observar o que está acontecendo no ambiente, o que está acontecendo em mim. Trabalhar o autoconhecimento é fundamental. E aí, quando eu consigo conectar, ele está assim, por exemplo, agora, essa semana, eu viajei no final de semana, fui para um evento, Renato não queria ir para a escola no dia seguinte. Então, eu sabia que ele estava assim, porque eu tinha ficado fora. E aí, eu tive um tempo exclusivo com ele, tá? E aí, eu também poderia até ter usado a conversa no sono, que é isso que eu queria falar para vocês. A criança dorme, quando ela entra no processo REM, que é quando os olhos giram acelerados, a doutora Eleonora diz que é aproximadamente 90 minutos depois que eles dormiram, é um momento em que você consegue falar direto com a alma da criança. Então, você não precisa falar com a criança, ai, meu filhinho, bonitinho, pequenino, não. Pode ser como se você estivesse falando com adulto, com palavras e mensagens, como se você estivesse conversando com adulto. Você está conversando com a alma daquela criança. E é importante que você se abra realmente. Se abra, não no sentido de derramar seus problemas para aquela criança, mas no sentido de falar que isso é seu. Olha, está acontecendo isso comigo, estou me sentindo assim, estou com tal dificuldade, mas isso é meu. Você, nesse momento, quando você leva isso para a alma dessa criança, você está se separando dela. Porque a criança, ela sente tudo aquilo, toda aquela vibração, aquela energia, tudo aquilo que está acontecendo, e ela absorve para ela, como se fosse dela. E aí, nessa conversa na hora do sono, você fala, isso é meu, e separa a criança disso. E fala, eu estou buscando alternativas para resolver tudo isso. Tá? Então, esses pontos são importantes. Trabalhar esse autoconhecimento, o que está acontecendo no ambiente, o que pode estar ocasionando tudo isso. Se você não encontra o porquê, se não consegue fazer essa associação, olha para dentro e veja o que está acontecendo com você, que bem provavelmente vai estar conectado com isso. E faz essa separação. Isso é meu, não é seu. Está comigo, eu resolvo isso. Você pode ficar livre disso. E aí vocês podem trabalhar também o Ho'oponopono. Eu faço o Ho'oponopono para eles também. E podem fazer também aquela energização das mãos, tá? Então, é lógico que às vezes vocês procurarem um profissional holístico ou a linha que vocês escolherem, ou até um coach, para se entender e se guiar e caminhar, é muito importante. Ou na última aula, eu deixei para vocês o exercício da autobiografia, para vocês começarem a olhar para a história de vocês e escrever a história de vocês. Existem profissionais que fazem isso, inclusive eu vou começar a minha na semana que vem, mas vocês mesmas podem fazer isso. Eu mesma já fui construindo, tecendo a minha história, e quando eu chegar lá já estou preparada, né? Normalmente os profissionais eles fazem com aquarela, para entender a energia da cor, alguns fazem com música também. Mas vocês irem anotando a história de vocês e compreendendo essa relação que tece esse encontro de vocês é incrível. É incrível mesmo. E hoje eu queria deixar mais um exercício para vocês, que é para vocês olharem para o momento da gestação até hoje. O que aconteceu com você na gestação? O que você sentiu? O que você passou? Como que foi? Como que foi o nascimento dessa criança? Como que foi o pós-parto? E tudo isso vocês colocarem no papel e, de repente, vocês podem captar alguma coisa que aconteceu naquele momento, que você sentiu, e que pode ter levado alguma marquinha para as crianças, e trabalhar isso na hora do sono também. Na gestação da Gabi, o Marcos, ele já queria ter filho há muito tempo, e eu não queria, eu me sentia nova e insegura. E aí eu tive um sonho,
No sonho eu recebia um bebê dos meus avós e eles diziam que era chegada, a decisão era minha, mas era chegada a hora e eles estariam sempre por perto para ajudar. E aí eu joguei minha cartelinha de anticoncepcional no lixo, 2 meses depois eu estava grávida. E aí quando eu fiquei sabendo que eu estava grávida, foi tudo muito rápido, me veio uma sensação de, meu Deus, será que eu fiz certo? Por mais que tenha sido planejado, me veio essa sensação. Então, vocês podem ter passado por alguma sensação, alguma coisa, algum acontecimento que passou para a criança isso. E aí, dependendo da idade da criança, por exemplo, com a Gabi eu já conversei sobre isso. E, porque ela já tem 12 anos. Mas vocês podem levar essa conversa também para a alma da criança no sono, tá? E ir limpando isso. Bom, a gente falou um pouquinho do corpo. Era o que eu queria trazer para vocês hoje. Era isso. E aí eu queria saber se vocês têm alguma dúvida. O que vocês acharam? Se vocês já assistiram todas as aulas. E se ficou alguma dúvida, contem aqui para mim. Enquanto vocês não me contam, só pra gente, a gente já vai finalizar. Ah, oi, Ana. Tá com... Legal. Tava vendo aqui as mensagens. Vocês tinham deixado alguns comentários, né? Até teve alguém que colocou aqui algum comentário que eu falei, a gente vai falar sobre isso na aula, deixa eu ver o que era. Aqui. Sobre a questão da rotina, sobre as dificuldades. A Aline trouxe, né? Então, é isso que a gente conversou. Tem essa possibilidade do livro. Eu queria muito reestudar o livro. De repente, a gente podia estudar ele junto. Minha questão está sendo o tempo. Mas se a gente fechar um grupo, quem sabe eu consigo separar 1 hora, né? Vamos ver a quantidade de interessados que vai ter para estudar esse livro junto. Ele é bem bacana. Então, vocês podem ver se encontram por aí. Então, se os pais não estiverem bem, a imunidade da criança não é boa. Não necessariamente, mas é provável, tá? Dependendo do que vocês estão passando, a criança vai ficar mais sensível. Algumas representam isso no comportamento e outras representam isso através de doenças. A Gabi teve uma época que ela reclamava de dor de barriga na hora de ir para a escola, porque ela não queria ficar naquela escola de jeito nenhum. E eu não sabia de nada disso naquela época, mas eu também não queria que ela ficasse naquela escola. Na verdade, o que eu queria era sair do trabalho para ficar com ela. E era empreender. Era isso que eu queria. Mas meu marido não me apoiava. E eu também falava de mudar de escola, ele não concordava com outra escola. E tudo isso ela foi captando a vibração. Foi captando a vibração. Eu não gostava da escola. E aí, o que acontecia? Ela tinha dor de barriga e não queria ir para a escola. Eu falava para ela que eu não gostava? Não. Eu falava para ela que eu queria sair do trabalho? Não. Mas ela sentia tudo que estava em mim. E aí, depois que eu consegui, que eu mudei ela de escola, as coisas melhoraram. Então, vou me culpar por tudo isso? Não, eu não sabia. Essa é a questão. Por isso que lá na primeira aula, eu falei para vocês saírem da culpa e trabalharem na gratidão. Porque a gente está sempre fazendo o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem em mãos. Quanto mais a gente entra num processo de aceitação pelo que nós erramos, quantas vezes eu dei os berros aqui e depois não fiquei me martirizando por isso? Mas não funciona se martirizar. O que a gente tem que fazer é não fazer, né? Mas escapou, trabalha a aceitação, limpa e conversa com as crianças no sono, faz esse processo de reenergização. Tempo exclusivo para as crianças também é fundamental. Imagina com 3 aqui, como que é para dar tempo exclusivo para cada um. É difícil, mas eu consigo 1 vez na semana, tá? Se alguém quiser acompanhar, um ponto importante. Aqui eu trago uma associação de tudo que eu vou estudando. Mas, e até o porquê de eu
ter tido essa iniciativa de fazer esse grupo, o meu negócio ele é focado em empreendedorismo, em trabalho de crenças, autoconhecimento. Esse é o meu principal foco, a cura da criança interior, para vocês cuidarem da própria vida, né? Mas as crianças estudam numa escola Waldorf. Eu conheci a Waldorf através da Clarissa de Chiara. Só que é um grupo muito fechado. Então, vocês não vão ver divulgação por aí, né? E aí, por isso que eu tive essa iniciativa de trazer para vocês. Mas é importante, quem se interessou, quem gostou, que busque alguma escola Waldorf, entre na Federação das Escolas Waldorf, na Federação da Antroposofia, não lembro nem o site de cabeça, mas eu posso colocar o link para vocês, deixo o link aqui na descrição. Se informem mais, procurem grupos de estudos, porque os livros também são de uma leitura bem densa, que às vezes sozinho a gente não consegue entender. Então se informem um pouquinho mais. Eu trouxe para cá justamente porque é um ambiente muito fechado e não tem divulgação. Se você for buscar aí na internet, tem muita pouca gente falando, uma palavra muito simples e que não traz um aprofundamento. Então busquem esse aprofundamento, tá? Busquem se aprofundar nisso. Eu quero compartilhar com vocês, a gente falou um pouquinho do processo de descida, né? Eu falei um pouquinho desse anímico no primeiro setênio mais conectado com a mãe, segundo setênio mais conectado com o pai. E eu quero mostrar rapidinho, deixa eu compartilhar minha tela de novo. Não dá para entrar num detalhe de tudo isso que tem aqui, mas o que acontece? Eu nasci... eu vou falar também da oração. Aliás, deixa eu falar da oração antes de entrar aqui. Tem uma oração muito bonitinha que eu faço para eles, que é o seguinte: depois que eu fiz aquela que eu mandei para vocês, da cabeça aos pés, eu faço do anjinho da guarda, e aí eu falo para eles, eu fazendo a oração direto pro anjo, né? Eu peço, anjinho da guarda do Daniel, leve ele nessa viagem até o castelo dos céus, em proteção, em segurança, num lugar onde ele consiga se encontrar com a sua família de alma, com seus amigos espirituais, e se reconectar com a sua essência divina, que lá ele possa levar todos os sentimentos dele, tudo que ele tem vivido aqui, e possa trazer uma mensagem do anjo da guarda para o dia de amanhã, tá? Então essa é a oração que eu falo para eles. Na prática, quando eu falo castelo dos céus, é para ficar mais lúdico, mas seria o quinto plano da existência, que é para onde nós vamos quando dormimos, certo? Então, a criança nasce, e aqui do 0 aos 7 anos, o que ela tem que aprender é que o mundo é bom. Aos 3 anos de idade, ela começa a ter consciência do eu. É quando ela começa a falar eu, né? Alguém tinha falado também que o filho não estava querendo aprender como ensinar quando a criança não quer aprender. O aprender aqui vai até os 21 anos. Só que a gente aprende com a experiência. Nossa, o que aconteceu aqui? Saiu a apresentação. A gente aprende com a experiência. Mas querer aprender mesmo é a autoeducação, que começa aqui a partir dos 21 anos. Até os 21, a criança ela está aprendendo através da vivência, da experiência. Mas ela só vai querer aprender alguma coisa depois dos 21 anos. Então, eu tenho então a formação do meu corpo físico aqui, tá se formando etérico, e aqui está se formando o astral, aí formou o astral, e aqui está se formando o eu. Então eu tenho o eu, termina de se formar, e eu tirei de novo a apresentação, Vanessa, aos 21 anos. Eu sei que para quem está vendo isso pela primeira vez, pode parecer muito confuso, mas só para vocês terem uma noção de que nesses primeiros 21 anos da nossa vida, é um momento em que a gente está encarnando, que a gente está aprendendo quem viemos ser aqui. Por isso que é difícil a gente saber o que eu quero ser quando eu vou crescer aos 17 anos, quando eu estou entrando na faculdade. Eu vou estar preparada para saber isso com 21 anos. E aí depois eu entro aqui na fase dos 21 aos 42, que é a fase do lutar, da autoeducação,
da autoafirmação e do amadurecimento psíquico. Dos 21 aos 28, eu estou no período da experiência, no setênio da experiência, de experimentar a vida. Eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou casar, eu vou namorar. E aí, dos 28 aos 35, é que entra essa fase que eu acredito que a maioria aqui esteja. São os buscadores. Eu começo a questionar. Será que era isso mesmo que eu queria para minha vida? Será que esse caminho está certo? E aí começa a vir algumas decisões. Decisão de que eu não quero mais esse trabalho, isso não faz mais sentido para mim. Eu não quero mais esse casamento, isso não faz sentido para mim. Eu não quero mais esse grupo. Começo a questionar tudo isso. E aqui dos 35 aos 42 também. Eu começo a questionar, dos 28 aos 35, eu questiono o mundo. Dos 35 aos 42, eu questiono a mim. Começo a me questionar, será que era isso mesmo que eu queria? Será que eu fiz certo? Será que eu estou no caminho? Então, é um período muito importante aí, que as decisões que a gente toma aqui, elas vão reverberar nos últimos anos. Se eu consigo me conectar com a minha essência e seguir no caminho da minha essência, ao longo das próximas etapas, a minha vida fica mais leve, com menos doenças. Não que não vá surgir doenças, mas o meu corpo, ele fica mais leve. Mas sim, a gente começa aqui, ó, a desencarnar, né? Na verdade, não é que começa a desencarnar. Eu tô no auge da minha vitalidade aos 35 anos. Então, daqui do 0 aos 35, eu tô ascendendo, e dos 35 para baixo, eu começo no processo de encarnação. Meu corpo começa, minha saúde já não ficar tão boa assim. É isso, gente. É isso daqui já é um a mais para vocês que vivem me falando, eu tô perdida. Eu quis trazer isso para vocês entenderem que sim, dos 28 aos 42 anos, a gente tem sim essa sensação de estar perdida. Deixa eu ver se ainda tem alguma dúvida aqui, senão a gente podemos finalizar. O que quer dizer os anos crísticos? É o momento em que eu me conecto com a minha missão. Cristo, quando que ele começou a realizar a missão dele? Aos 33 anos. É isso, é esse o momento. Esse momento de eu me conectar com a minha essência, com a minha missão e o que eu vim fazer no mundo. E de eu começar realmente a ser quem eu vim ser aqui nesse mundo. Como é que eu sei que eu tô sendo quem eu vim ser? Quando eu sinto que eu tô no caminho. Pois é. Então, gente, por isso que autoconhecimento é fundamental para isso. Eu falei para vocês, agora só para a gente encerrar a aula, eu falei para vocês que esse período, esse grupo, ele era realmente para que eu pudesse levar essa mensagem que eu vejo que é muito fechada dentro das escolas, Waldorf, e não só, não é exclusivo disso, eu não sou especialista, não sou professora, não sou especialista, inclusive se eu conseguir convencer alguém de vir dar uma aula, vai ser bem bacana para vocês. Mas eu estudo. E associado também a outros conhecimentos, não somente exclusivamente isso. Certo, meninas? Beijos no coração, fiquem com Deus e a gente se vê lá no grupo.